Fala galera do terceiro ano, beleza? Tudo bom? Gente, vamos caminhar aqui para basicamente nossa última aula. Claro que o bimestre que vem o itinerário continua, eu pretendo continuar com os assuntos que a gente já meio que tinha começado no começo do bimestre passado. Tivemos problemas técnicos com o itinerário, até esse bimestre foi um pouco complicado e por isso que eu migrei para o YouTube. Mas eu quero falar aqui sobre uma coisa final, para a gente fechar uma coisa que eu tenho visto cada vez mais dos meus alunos do cursinho e alunos no geral, e redações no geral, em que existe uma dificuldade em fazer esse movimento, aqui que eu vou explicar já já, fazer esse movimento de uma coisa, de um conceito amplo para um conceito particular, ou do conceito particular para o conceito amplo. Bruno, o que você está falando? Você já chegou falando de coisa de matéria, me contextualiza. Bom, a gente vai, como a gente na aula passada estava falando sobre a lógica aristotélica, né? O que é verdade, como se argumenta, o que são fatos confiáveis. A gente tem falado muito sobre esses assuntos, né? Eu cheguei à conclusão que seria legal falar sobre isso aqui, que é um método de raciocínio lógico, que é a dedução e a indução. O que são essas duas coisas? São justamente o que eu estava falando agora. São jeitos de chegar a conclusões através de premissas de conhecimentos prévios que fazem a gente chegar em algum lugar. Um que vai do particular para o amplo e um que vai do amplo para o particular. Então vamos dar uma olhada. A dedução é um método que costuma ser mais famoso pelo motivo simples que tem esse exemplo do raciocínio de Aristóteles sobre Sócrates. Acho que vocês já devem ter visto isso. Claro que a gente pode trocar aqui o nome de Sócrates por um nome tipo João, mas é o método dedutivo mais básico e mais famoso da história, né? Todo homem é mortal, isso é uma noção ampla, né? Sócrates é um homem, ou seja, um exemplo particular. Logo, Sócrates é mortal, porque a partir da noção universal de algo que é impossível de superar, né? A mortalidade dos homens. Então, se o Sócrates é um homem, ele vai morrer um dia, né? Ou seja, a gente foi do aspecto geral, como está grifado aqui, de um aspecto geral para o aspecto particular, né? Ou seja, a premissa inicial é a fonte de informação. Desculpa, isso aqui é um exemplo depois. Eu estou tentando achar uma. Tinha um lugar que tinha uma pormenorização aqui. Mas enfim, de novo, né? A gente tem o que a gente pode chamar de uma premissa maior, né? Ela engloba mais coisas. Todo homem é mortal. Uma premissa menor e daí uma conclusão que junta as duas, né? Logo, Sócrates é mortal. Aqui ele vai. Perdão, gente, minha garganta tá ruim. Aqui ele vai dar um exemplo da dedução a partir de uma outra situação. A premissa inicial é que fontes de informação são capazes de trazer transformação à vida humana. A premissa intermediária é que a leitura é uma inegável fonte de informação. Logo, a leitura é capaz de trazer transformação à vida humana, né? Ou seja, a gente tem, né, como ele está descrevendo aqui, né? A dedução é aquela que se organiza de um aspecto geral para particular, ou seja, parte de uma verdade universal, geral, para chegar a afirmações e conclusões mais individuais. Tal ideia geral é conhecida como premissa inicial ou premissa maior. Depois disso, com uma ou mais premissas intermediárias, que são menores, é possível chegar a uma conclusão de caráter particular. Então, de novo, né, premissa inicial, fontes de informação são capazes de trazer transformação à vida humana, é um aspecto mais geral. A leitura seria um dos jeitos de acessar essa informação. Logo, ler mais é capaz de trazer mudança na nossa vida. E aí a gente tem o método indutivo, que é o contrário. Justamente é chegar em conclusões universais a partir de afirmações particulares. Claro que o método indutivo, ele tende, não é exclusivo, não é regra, ele tende a ser mais falacioso, mais mentiroso. Por que isso, Bruno? Bom, porque é esse método que é usado para quando a gente usa
argumentações que partem da realidade de uma pessoa para generalizar essa realidade para todos os outros seres humanos, para todos os outros brasileiros, para todas as outras pessoas que participam de um grupo político ou de uma visão de mundo específica, né? Então, por exemplo, se eu nunca vi um assalto na minha rua, então quer dizer que não tem assalto no Brasil. Ou se eu nunca vi alguém, se eu nunca fiquei com depressão, então isso quer dizer que a depressão é uma invenção da mídia e que é só você ficar feliz. Como tem muita gente que fala por aí, né? Mas enfim, então vamos ver. Afirmação particular: os livros são capazes de trazer transformações à vida humana, a televisão, o jornal, o rádio e outros meios também o são. Isso é ele falando uma coisa particular. A outra é: ora, os livros, a televisão, o jornal, a rádio e outros meios constituem fontes de informação. Conclusão geral: logo, as fontes de informação são capazes de trazer transformações à vida humana, ou seja, o caminho contrário, né? Assim como na dedução, a indução também apresenta vantagens e desvantagens. O principal benefício desse tipo de raciocínio é o fato de ele permitir que se façam novas descobertas por meio de sua apresentação. As grandes invenções da humanidade surgiram a partir de raciocínios essencialmente indutivos. Por outro lado, a maior desvantagem que podemos apontar está no fato de que o método indutivo atua no campo das probabilidades, ou seja, se uma das evidências não for condizente com a verdade universal anunciada, todo o raciocínio deve ser revisto. E isso foi exatamente o que eu falei agora. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem exemplos contrários. Talvez um dos exemplos mais legais de se falar é sobre a descoberta da gravidade, né? O Isaac Newton, quando a famosa história da árvore, né, da maçã que caiu na cabeça do Newton, que ninguém sabe se é verdade mesmo, mas notem como a gravidade ela é uma coisa tão presente no mundo, na nossa realidade, a gente literalmente nasce e aprende isso, né? Você pega uma caneta e solta e ela cai, nós pulamos e voltamos para a Terra, então é uma coisa tão presente na natureza do mundo que ninguém nunca se perguntou sobre isso. Mas, justamente, quando os físicos se propuseram a analisar qual que era a, o funcionamento, a força que fazia com que essas coisas voltassem, eles foram pegando coisas isoladas, né? A caneta cai, o corpo cai, todas as coisas voltam para a Terra, e a partir dessas coisas eles fizeram um método indutivo de entender que por trás de tudo isso tem uma razão universal por trás de tudo isso, né? Existe uma noção universal por trás dessas coisas, que é a gravidade. É a gravidade agindo nos corpos, seja ele uma caneta, seja uma garrafa, seja o corpo de um humano ou qualquer coisa do gênero. Beleza, gente? Então, depois dessa explicação um pouco breve sobre esses dois métodos, o que eu quero de vocês como última atividade do itinerário do bimestre é uma coisa muito simples. Eu quero que vocês peguem um tema de redação do Enem, pode ser um tema do ano passado, do ano retrasado, vamos se limitar aí aos últimos 5 anos de temas do Enem, e eu quero que vocês escrevam um parágrafo onde vocês chegam numa conclusão sobre esse tema. Uma conclusão não, né? Mas uma argumentação sobre esse tema. Uma a partir do método dedutivo e uma a partir do método indutivo. Eu vou tentar ajudar vocês e colocar um exemplo de um parágrafo com um método indutivo e um método dedutivo, mas eu acho que deu para entender bem aqui, né? Então, por exemplo, que nem estamos vendo o exemplo aqui, né? Se o tema fosse, por exemplo, acesso à informação e ao estudo para a população toda. Se fosse o método dedutivo, vocês começariam falando que é óbvio que todos concordam que o conhecimento gera coisas boas para os seres humanos, logo, incentivo a acessar esse conhecimento é necessário, então deveria ter uma política para as pessoas lerem mais livros. Isso é o método dedutivo. E o método indutivo, ao contrário, sei lá, mostrar que por causa da popularização das redes sociais e da dinâmica das redes, a gente tem um número cada vez maior de pessoas que têm problemas de atenção, de nível de concentração, que leem cada vez menos, e isso está gerando um processo de que as pessoas estão ficando cada vez menos estudiosas e tendo mais dificuldades de pensar, de refletir sobre a própria vida e coisas do gênero. Isso seria o método indutivo e não dedutivo. Então, aqui é um exemplo básico para vocês. Não produzam exatamente o que eu acabei de falar. Tentem pegar um outro tema, uma outra coisa. Eu acho que vocês são inteligentes o suficiente para fazer uma coisa de autoria própria. E, enfim, é isso que eu quero de vocês.
provavelmente vamos terminar o bimestre por aqui. Então, caso não tenham mais aulas nesse bimestre, eu agradeço muito que vocês tenham acompanhado o curso, espero que tenha sido mais fácil de acompanhar via YouTube, e nós vamos continuar com esse curso no bimestre que vem. Infelizmente eu não sou professor de vocês do terceiro, e vocês vão se formar esse ano, então é desse ano para depois vocês irem para a faculdade, vai ser muito mais difícil de eu conhecer vocês, mas eu espero de verdade que essas aulas ajudem em alguma coisa. Eu tento justamente trazer um saber reativo aqui, né? Eu vejo que os meus alunos geralmente têm dificuldade e eu trago esses assuntos para ver se elucida, para ver se fica na cabeça melhor, para deixar de ser uma coisa, para a produção de texto, a redação não ser uma coisa tão aleatória e virar um ambiente um pouco mais confortável para vocês, beleza, gente? Obrigado pela atenção de vocês, tamo junto, boa noite e até a próxima.